A nossa madre superiora veio ter conosco, batendo de leve na porta. Verifiquei que havia cochilado por alguns segundos e me levantei arrumando os cabelos. Por que a menina está assim nua e esparramada na cama, dona Milena? O que você andou fazendo com ela? Eu a conheço muito bem. Não fiz nada, apenas testemunhei o sono. Gente boa que você não é. Pensa que eu não sei? Estou lhe dizendo apenas que verei pelo sono dela. E o que foi que houve? Vânia acordou, mas ainda se espreguiçou, feito as princesinhas dos contos de fadas. Apenas acordou assim como todas as pessoas normais acordam. Soube que você dormiu sem tomar banho, minha filha. Foi um sono só. Também não tive tempo de mudar de roupa. Não mudou, mas dormiu com a roupa que veio ao mundo. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o escritor Raimundo Carreiro e uma plateia que participou comigo de um encontro literário sobre o nosso entrevistado e que vai me ajudar a fazer perguntas para o Carreiro. Se você quiser participar desses encontros literários do Arte um Contexto, é só escrever para arte1@band.com.br, lembrando que esses encontros literários têm patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal. Tudo bom, Carreiro? Que grande prazer ter você aqui. Primeiro, tudo bem. Ótimo, porque não poderia estar melhor, senão na sua companhia. E estamos, como sempre, na luta, a famosa luta literária, que é sempre estimulante. Carreiro, você acaba de lançar um novo livro, Colégio de Freiras, um romance que fala muito sobre a questão da opressão feminina. Mas antes de entrar no livro propriamente dito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você dedicou esse livro a Marielle Franco e Lima Barreto. O que você enxerga de vínculo? O que você vê de comum entre essas duas personagens da vida pública brasileira? Veja bem, duas personalidades extremamente importantes e decisivas para o destino do país, no sentido de serem transformadas em grandes figuras históricas. Cada um a seu tempo e cada um em épocas bem diferentes. Lima Barreto e Marielle têm um traço comum, a cor. Não é? Sendo que Lima viveu, por assim dizer, na época da escravidão, e isso é doloroso. Mas eu não sei se Marielle viveu também num tempo diferente da escravidão, porque ainda é uma raça muito maltratada, muito ofendida no Brasil, e por isso ambos precisam e merecem toda a atenção. Principalmente neste caso em que nós procuramos homenagear grandes figuras humanas que precisam ser distinguidas e... Eu ia dizer uma palavra que não cabe, não. Chamada festejada, não é festejada. É reconhecidas e homenageadas por todos nós. Comemoradas no sentido de lembradas exatamente, em conjunto, né? Exatamente, lembradas Perfeito. Em conjunto. Agora, a sua personagem Vânia, aqui do Colégio de Freiras, indo agora já para o romance e saindo da dedicatória, ela tem algo... da Marielle no sentido de que ela enfrenta a diversidade, né? É uma mulher que é mandada para um convento e depois vai para um bordel por ordem de um pai tirânico e moralista, né? Exato. Você vê traços em comum entre esta personagem e uma personagem do seu primeiro romance, que é a Bernarda Soledade, que é uma mulher agreste que enfrenta também o universo masculino. Me deu a impressão que esse livro é uma espécie de retorno, do ponto de vista urbano e mais contemporâneo, as suas raízes no seu romance ligado ainda ao movimento armorial. Não deixa de ser, Manuel. A sua avaliação é correta, no sentido de que a minha preocupação com o destino feminino na sociedade é muito grave. Talvez pelo fato de eu ter sido criado por 5 mulheres. Na verdade, eu tive 5 irmãs, eu tenho 4 porque a mais velha morreu. E talvez sem querer, como diz a piada de Chico Anísio, eu acho, sem querer querendo, o Jô Soares, eu fui ouvindo o mundo feminino a minha vida toda, desde menino. É claro que eu não ouvi revelações eróticas ou sexuais, de maneira alguma. Mas os questionamentos, como eu levanto, por exemplo, no mundo de Vânia, que é o mundo da virgindade. Você sabe que a virgindade no Brasil era um tabu incrível.
Incrível. Não é mais, mas era terrível. O seu romance se passa entre os anos 60 e os anos 90, portanto ele pega um momento em que ainda havia isso, né? Em que havia isso, né? Em que a mulher ganhou o papel de protagonista na sociedade, já não é mais apenas refém da sociedade. Graças a Deus isso aconteceu no Brasil. Com muito questionamento, ainda existe, mas não com aquela força que tinha antes. Quero lembrar mais um pouco que dentro do romance tem uma personagem importantíssima que se torna poeta, chamada Isabel, que é também negra. Eu não gosto nem de falar cor negra, porque me ofende, parece que a gente também está com preconceito. E não tem um preconceito. Tanto é verdade que a personagem, discutindo com Vânia, ela diz assim: Vânia, não existe poeta negra nem branca, existe poeta. E aí, toca para frente. Elas duas conversam muito sobre isso. Isabel, ela diz assim: Isabel resolveu enfrentar a vida com a vida. Ou seja, resolveu ser poeta. E transformou o papel higiênico, o rolo do papel higiênico, em livro de anotação. Portanto, ela lia, fazia poemas ali. E ela se acostumou a resolver todos os problemas dele com poemas. Tanto que se tornou um bordão na vida dela, dizer assim: Isabel, ô Isabel, traz aí um poema para defender o mundo. Porque só um poema defende o mundo. A não ser a violência, que também não resolve nada. Um poema resolve pela grandeza e pela sensibilidade. A gente tem uma pergunta na plateia, você poderia fazer sua questão? Você, como homem, se refere bastante nos seus livros, meio que como uma personagem feminina. Por que isso? Porque você sempre se expressa através de mulheres nas suas... Você é autor de grandes personagens femininas, né? Na verdade, todos os meus livros têm personagens fortes. Primeiro lugar, porque eu tive uma mãe muito forte, muitíssimo forte. Mamãe morreu cedo. Mamãe morreu em 1960, quando eu tinha 12 anos. Mas mamãe era extremamente forte e bela. Eu acho que essa voz passou pelo meu sangue e eu não procurei, nem vou procurar evitar. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse colégio de freiras, que... Vou dar um spoiler aqui, mas aí você descobre rápido no começo do romance. É um bordel, né? É um bordel. É o nome de um bordel, não é o nome de um colégio. Começa como um convento drinks, onde as normalistas se reuniam lá e os homens iam pro happy hour e depois a dona Kermesse, que é a dona do bordel, junto com o bispo Arnold Children, eles resolvem alugar quartos e transforma o convento drinks num bordel chamado Colégio de Freiras. Isso tem algum vínculo com a realidade? Existe alguma coisa assim, semelhante a isso no Recife? Ô, Manel, no Recife havia um folclorista muito conhecido, chamado Lia de Maranhão, que era dedicado, o folclore dele era ligado a essa coisa da prostituição, do camelô, das pessoas que tinham uma vida mais sacrificada, embora, infelizmente, folclórica. E aí ele disse que existia. Quando eu soube, fiquei fascinado por aquilo. Como é um nome de bordel com colégio de freira, eu fiquei entusiasmadíssimo. Né? Como é que a pessoa tem uma inteligência dessa? Porque era comum, viu? Era comum, eu não sei muito, em outro lugar do país, na década de 60, por aí, que existissem as chamadas casas de drinks. Drinks era onde as pessoas iam passar o fim do expediente. Antigamente o Brasil era muito um país de funcionários públicos, cada terminal ia para lá e naturalmente encontrar namoradinhas e tomar um uísque, que era a casa de drinks. O Arnold Children, que é um mau caráter, inventou uma casa de drink para ele, chamado Conventos Drink, né? Conventos Drink. Mas depois verificou que o nome era bom, porque ficava no centro do Recife, cercado por igrejas e capelas. Então, ele passou a chamar Colégio de Freiras e colocou um nomezinho pequeno, numa talha. Todos sabem o que é talha, né? Talha é um pedaço de madeira onde se coloca o nome do estabelecimento com alguma habilidade artística. Ele colocou na porta e aí atraiu uma grande clientela. Sobretudo a clientela das chamadas normalistas. Também uma questão histórica.
essa época foi quando, naquelas reformas educativas que nós temos tantas vezes, criaram-se as escolas normais. E as moças que estudavam eram chamadas normalistas. E não sei por que motivo atiçava a mente erótica dos homens. Era uma moça aparentemente ingênua, mas que tinha um lado sedutor, demoníaco, né? Tanto que havia uma música que, aliás, é citada no livro, uma música de Nelson Gonçalves, muito cantada. Eu li para eles um trecho que tem essa música. Vestida de azul e branco, ande com um sorriso franco, o sorriso encantador, minha linda normalista, ainda hoje conquista meu coração sofredor, eu estou apaixonado, com uma coisa assim, uma coisa muito boa. Vocês viram que eu li para vocês e ele cantou, né? É porque a música para mim é uma coisa... Cantei não, né? Fiz um budejado, como se diz no meio musical. Tentei um budejado, mas tentei. A gente tem uma outra pergunta na plateia, você poderia fazer sua questão? Eu queria perguntar para você se o livro, seu último livro, né, sua última obra, Colégio de Freiras, tem alguma relação com a obra de Aloysio de Azevedo, né? O Cortiço, porque, como já foi citado, tem o bispo e o segundo nome dele é Children, que faz referência direta com estupro e tudo mais. E no Cortiço também acontece. E se não essa obra, qual obra tem relação com a sua? Se é as anteriores ou até de outro escritor? Minha filha, teoricamente não tem ligação com outra obra, porque, na verdade, esse livro começou a surgir há coisa de 10 anos, quando eu dava aula particular de criação literária, que é uma coisa meio esquisita, mas existia. E então eu fui dar aula a uma moça, a uma senhora, e ela me disse assim, olha, eu tenho vontade de escrever a história de uma moça amiga minha que passou 20 anos presa no colônia penal porque perdeu a virgindade. Eu digo, mas escreva, que história é essa? Ela me contou, mas não, quer dizer, não é essa história aqui, mas não quis escrever. Talvez pelos escrúpulos femininos, não quis escrever. Eu digo, olha, isso é muito bom, eu não vou jogar fora, não. Você desculpe, a pessoa que me contou uma história sabe que ele vai se transformar em literatura. Não me conte história. Por favor, não me conte. Qualquer uma que passa na minha frente, eu seguro. Aliás, o segundo capítulo, a segunda parte, melhor dizendo, do Colégio de Freiras se chama Colônia Penal, né? Colônia Penal, porque existe no Recife uma colônia penal feminina, Bom Pastor. Aí eu fui depois estudar o que é o Bom Pastor. Descobri que a congregação de Bom Pastor foi criada na França em 1835 para defender essas mulheres. Essas meninas, que eram chamadas de desamparadas, ou mulheres perdidas, porque no momento em que perdeu a virgindade, era chamada de pessoas perdidas. E Bom Pastor é o pastor que recolhe e vai criar a pessoa. Portanto, não é estranho que seja fatos verdadeiros. Perfeito. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com Raimundo Carreiro no Arte em Contexto. Até já. O Arte em Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Raimundo Carreiro. Carreiro, você disse certa vez numa entrevista: sou um místico na medida em que meu erotismo toma conta de mim. Sou guiado pelo sexo e pela oração. Afinal, não sou santo, sou um homem, mas gostaria muito de ser santo. Dá para dizer que o fio condutor da sua obra é essa relação tensa, trágica entre religiosidade e erotismo? Olha, é possível, né? Porque, veja bem, eu sou um sertanejo, isso é uma coisa que eu não posso evitar, nem posso deixar de dizer, até com orgulho. Eu sou muito orgulhoso de ter nascido no sertão, de ser sertanejo. Agora, um sertanejo, ele vive cercado por religiosidades, inevitavelmente. Eu sou um homem que, menino, abria a janela para ver as missões, o povo na rua cantando e aquela vela acesa, com os rostos acesos, pareciam que iam queimar. Aquilo
Aquilo não passa impunemente pelo sangue de um escritor, nunca passa. Então, eu acho que o caminho é esse, que a explicação para ele é isso. Claro que toda pessoa, todo ser humano carrega uma dose muito forte de erotismo. Qualquer pessoa. Agora, o misticismo não te impede de ser meio anticlerical, né? Porque no caso do Colégio de Freiras, existe um erotismo, existe até um misticismo, porque a Vânia tem uma visão, tem visões, assim, a partir do livro de Daniel, né? Daniel. Mas tem um anticlericalismo colado a esse machismo que está encarnado no pai dela, no Vesúvio e outros personagens. Eu tenho impressão também, que é uma reação minha a certas linhagens da família, que não é o meu caso, mas da minha família tem uma linhagem religiosa tradicionalista muito, muito, muito forte. Então, talvez pelo meu combate com a religião. Não é adesão, é um combate. Eu sou um santo combatente da religião, é incrível, né? Você falou do sertão, falou desse ambiente das suas origens, e você hoje mora no Recife. Eu queria perguntar se você percebe que há uma progressiva migração na sua obra do sertão para a cidade. O Delicado Abismo da Loucura, por exemplo, que reúne 3 novelas que são as primeiras que você escreveu, inclusive a História de Bernardo da Soledade, é um livro que está mais enraizado no sertão, como outras obras suas. Mas se a gente pega obras como o Colégio de Freiras, que está sendo lançado, mas também livros como o Ao Redor do Escorpião, Uma Tarântula e o Tangolomango, são obras já ambientadas num Recife ou numa cidade grande e já com traços de modernidade, sem que os personagens percam o seu DNA original, que é um pouco essa tensão existencial violenta entre misticismo e entre transcendência do corpo e uma danação do corpo, de alguma maneira, né? Porque é mais ou menos o que eu sou, né? Mais ou menos o que eu sou. Eu circulo entre... Eu gostaria de ser ao mesmo tempo um santo e ao mesmo tempo um depravado. Eu não me convenço de ser só um homem comum. Eu queria ser um safado qualificado, mas isso para mim não é uma coisa que me faça medo nem me cause dor de cabeça. Não, é uma coisa que eu me doei na obra literária. A obra resolveu esse conflito. Já que eu não posso ser nem santo nem depravado, eu vou ser escritor e soltar as cachorras. Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia, você poderia fazer sua questão? Você mencionou que não era adepto a redes sociais. Deixa eu esclarecer melhor, para não ficar... Eu disse que eu me confundo muito com as redes sociais. Não tenho facilidade de trabalhar com redes sociais. Não é que eu não goste. Eu acho revolucionário, magnífico, extraordinário. Não gosto. Até, por exemplo, eu só sou escritor hoje por causa do computador. Porque eu escrevo só com esse dedo. Eu não tenho mais a mão esquerda. Então eu escrevo com esse dedo. Portanto, eu não escrevo, eu dou dedada. Porque é o dia todo. Agora, se não fosse o computador, numa máquina seria impossível. Então eu escrevo o dia todo com esse dedo. Esse dedo funciona o dia todo, minha filha. Desde a hora que eu me levanto até a hora que eu durmo. A questão é, vai nos presentear com uma obra falando da mulher moderna, um romantismo, por exemplo. Hoje se fala muito de mulheres bonitas, né? Corpo bonitos e mentes vazias. Depois de tantas personagens femininas, você pensa em retratar uma mulher como essas das redes sociais? Não que todas sejam, obviamente. Claro. Mas, assim, é um convite a uma certa frivolidade a rede social e o mundo do consumo urbano de uma maneira geral. Então, a pergunta dela é um pouco mais nesse sentido. Se você pensa numa próxima obra em inserir na sua galeria de personagens femininas uma que seja mais superficial. É até possível, porque nada é interdito a um escritor. Não há assunto nem tema que não seja tratado. Não aqui, mas depois ou mais tarde. Agora, que eu tenho fé que eu acho que ainda vou viver uns 50 anos. Podre é verdade, mas vivo. Falando em questões de saúde, você em 2010 teve um AVC, está plenamente recuperado, como a gente pode ver aqui, né? Até cantando aqui no programa. E você escreveu um livro sobre essa experiência, um livro chamado O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo. Nesse livro você
se refere sempre a si em terceira pessoa, o escritor. Você vai descrevendo com um certo distanciamento isso, né? Por que você escolheu esta forma de narrar essa sua experiência pessoal? Olha, deixa eu dizer, eu poderia usar todos os artifícios para falar de uma intelectualidade, de uma coisa, mas não foi nada disso. Eu tenho uma psicóloga que me cuida. Não sei de qual dos dois é mais doido, mas tudo bem. Então eu vou lá a ela e disse a ela uma vez, eu estava escrevendo um livro sobre a minha experiência da doença, mas não estou gostando não, que é muito doloroso. Ela disse, então mude de pessoa. Não escrevo na primeira, escrevo na terceira. Então, quando eu cheguei em casa, o dedinho funcionou, porque é o seguinte, essa frase nasceu como está no livro. Eu tinha feito um exercício e tinha perto de mim uma cuidadora. E parei para ir no banheiro. Quando eu voltei andando muito bem. Aí a fisioterapeuta disse, mas você está andando bem, nem parece que teve um AVC, parece que levou uma topada. Mas aí a cuidadora, por algum motivo, disse assim, mas se incomoda não, você vai mudar de corpo. Eu fiquei muito chateado, mudar de corpo em que sentido? Eu gosto tanto desse, como é que vai mudar? Não é grande coisa, mas eu gosto dele. Vamos então a outra pergunta da plateia. Eu queria saber como você enxerga o mercado atual literário no Brasil e quais incentivos você pretende dar para a juventude que vai surgir depois? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, o mercado é difícil, é muito difícil, mas também nunca prestou, nunca. É possível que alguns autores tenham vendido bem, mas não significa que o escritor, que hoje está pior do que antes. Hoje está muito pior. Eu, aliás, estou preparando um artigo, para escrever um artigo mesmo, que eu tenho uma coluna semanal no Diário de Pernambuco, onde eu preciso questionar esse problema. Eu nunca vi um tempo tão difícil para vender livro. Agora, também devo ser sincero comigo mesmo. Eu nunca escrevi pensando que vou vender. Eu sempre escrevi pensando que vou escrever um bom livro. Ou, ousadamente, um grande livro. Eu não sou escritor de livro pequeno, eu sou escritor de grandes livros. Ruim, mas grande. Agora, voltaria de tornar esse assunto dizendo o seguinte, agora, um escritor jovem, ou já mais idoso, ou já mais experimentado, não pode escrever pensando, vou vender. Pense sempre no que pode fazer de melhor, no que pode fazer de grandioso, para esclarecer o abismo humano, que é profundo e difícil, sabendo o seguinte, que a arte é a única possibilidade que a gente encontra para responder a uma pergunta que move todos nós. Seria assim, o que é que eu estou fazendo do mundo? O que é que eu quero do mundo? Só a arte responde. Mas quem é que responde não é você, é sua obra. A sua obra vai responder essa pergunta permanente na alma do escritor, do artista. Perfeito, Raimundo. Muitíssimo obrigado. A gente está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a nossa plateia e, sobretudo, a sua presença aqui em São Paulo no Arte 1 Contexto. E agradeço também por você ter nos acompanhado aqui. Espero você no próximo Arte 1 Contexto. Até lá. Manuel, que bom lhe ver. Você tá bom? A primeira manifestação artística. A gente faz um encontro.